Boa noite, colegas e querida professora. Hoje nosso grupo irá apresentar sobre o trabalho sobre Sérgio Bernardes. Nosso grupo composto por 5 integrantes: Nicole Soares, Camila Marques, Stephanie Gomes, Matheus Liz e Camila Oliveira. Boa noite, eu vou falar um pouquinho sobre a biografia. Sérgio Bernardes, nascido em 1919, carioca, filho do jornalista Valdemir Bernardes, adorava a carpintaria e marcenaria. Com 13 anos, abriu sua maquetaria e aos 15 realizou seu primeiro projeto, a residência de Eduardo, amigo do seu pai. Formou-se em 1948 pela Faculdade do Rio de Janeiro e foi reconhecido internacionalmente pela sua arquitetura moderna brasileira, destacando-se entre os principais arquitetos da época, como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e os irmãos Roberto. Sua arquitetura é conhecida pela sua experiência com materiais, criando e desenvolvendo novos métodos. Ele ganhou vários prêmios, entre eles o primeiro jovem arquiteto brasileiro na segunda Bienal. A arquitetura não é para ser contemplada, a arquitetura é para ser vivida. E a harmonia entre forma e função é fundamental para o Sérgio. E sim para ser vivida. A primeira casa metálica no Brasil, que foi dobrada e concebida em ouro. Conta com um longo programa de necessidades e as principais exigências da obra era integrar-se à natureza do entorno e impactar o menor possível na topografia do terreno. A casa obteve até um prêmio na segunda Bienal de São Paulo e na época foi considerada muito radical, por causa que o momento tinha um conceito muito prevalente de Le Corbusier. A residência em 1951 e ela é contemporânea da residência da Holanda Macedo e ela foi até apresentada junto na segunda Bienal de São Paulo. Ela é totalmente apoiada por 7 tubos de ferro e de certa forma ela divide a parte diurna da parte noturna da residência, utilizando uma grande cobertura inclinada e desnível entre estas áreas. Um dos grandes destaques da residência é o rico jogo de texturas existentes entre metal, pedra, madeira e tijolo que se encontram sem se anularem. O pavilhão de São Cristóvão foi criado em 1958 e tem 30 mil metros quadrados para abrigar exposições nacionais e internacionais. As maiores coberturas do mundo, sem vigas e pilares, e o sistema estrutural da cobertura foi pensado como uma espécie de rede suspensa e com um sistema de refrigeração natural. Um vendaval que não estava previsto nos planos nem do arquiteto nem no cálculo dos engenheiros destruiu a cobertura de plástico inicial e foram usadas chapas metálicas. Mas após o novo vendaval foi removida e atualmente ela está sem cobertura e se tornou a sede da Feira de São Cristóvão. O Hotel Tambaú está localizado na praia de Tambaú, em João Pessoa, na Paraíba. Ele foi projetado por Sérgio Bernardes no ano de 1962 e foi pensado visando o turismo e a modernidade. Projetado como uma península na ponta da praia de Tambaú e virou um dos principais pontos da cidade, pois além da sua forma moderna, ele tinha relação notável com a paisagem natural e urbana. Sérgio pensava num projeto inovador de estrutura, que seria pensado então para definir a forma. O terreno se encontra entre as praias de Tambaú e Mainara, limitado pela orla e a avenida que contorna o tecido urbano. O projeto tem uma forma circular, com 2 anéis de alvenaria e 2 anéis vazios, com 2 pavimentos, e o material usado para a estrutura é o concreto armado através do sistema construtivo moldado em loco. Agora eu vou falar sobre o pavilhão brasileiro na Exposição Universal Internacional de Bruxelas. O pavilhão está localizado em Eisel, a 7 km do centro da cidade de Bruxelas, capital da Bélgica. Foi projetado no ano de 1958 para a Exposição de Bruxelas, pensado para abrigar áreas expositivas, espaços de convivência como café, sanitário, área administrativa e auditório para projeções. O terreno possui cerca de 175 hectares e área de implantação de aproximadamente 2.645 metros quadrados. O lote é bastante inclinado, tendo um declínio de 6 metros, construído em concreto e alvenaria, e seguindo a geometria do terreno. Em cima, o
Sérgio criou um lençol de concreto com uma leve cobertura, pendurado entre 4 torres e um grande balão no centro da edificação para localizar o pavilhão brasileiro na exposição. Vamos abordar contextos sociais e culturais. Com destaque na década de 50, Sérgio ele explorava novas técnicas e os limites dos materiais na construção. Foi onde projetou a primeira casa em estrutura metálica, Casa da Lota de Macedo, como a Stephanie citou. A sua principal função administrativa em sua carreira era proporcionar qualidade de vida, que é daí onde veio a sua intuição social, de querer expandir seus espaços e inventar novos programas para ajudar em questões sociais e culturais, querendo mudar o modo de vida do homem. As obras dele são fundamentais para qualquer estudo na área da cultura brasileira. Ele trabalhava em cima de problemas e questões pós-Segunda Guerra. Ele estudava todo o território brasileiro, levando soluções urbanistas. Ele levou água dos rios para regiões secas de grande população, gerou processos sustentáveis de desenvolvimento e projetos de integração territorial por meios fluviais. Seus projetos eram muito avançados para a época. Trabalhava pensando na realidade do futuro e, infelizmente, a maioria deles não saíram do papel. Eu destaquei aqui uma frase citada por ele no documentário Bernardes, feito em 2017. Vou passar a palavra para a Camila. Boa noite. Como já foi dito pelos meus amigos, né, o Sérgio Bernardes, ele foi um modernista, né? Era um movimento que estava muito forte no pós-guerra. O mundo tinha saído há poucos anos da Segunda Guerra Mundial e estava na Guerra Fria. Então, a grande preocupação era produzir em escala, né, para todos. Os materiais estavam escassos, né, no pós-guerra. E no Brasil, nós vivíamos o período da ditadura militar, né? E ele não permitiu que essas questões políticas afetassem o seu trabalho. Ou seja, ele também dedicou sua trajetória ao período militar e foi taxado como traidor por aceitar as obras da ditadura, né? Mas que para ele era apenas uma oportunidade de desenvolver suas ações, ao ponto que os militares buscavam o progresso, ou seja, para ele os fins justificavam os meios. Tudo bem trabalhar com os militares porque os projetos dele tinham uma grande função social, né? Ele pensava em projetos para todos. Então, nessa etapa da sua vida, ele ganhou prestígio, porém, o meio acadêmico modernista o excluía por julgá-lo como um oportunista. E por hoje é só. Boa noite, muito obrigada.